Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta aula do nosso curso Notebook na Prática. Essa aula, pessoal, ainda não vai ser prática. Eu prometo que a próxima aula a gente vai ter muito conteúdo prático. Por que essa daqui não é uma aula prática ainda? Porque nós precisamos de uma base mínima para poder cair na prática, né? E essa aula de hoje eu vou explicar sobre os componentes eletrônicos da placa-mãe do notebook. A placa-mãe, ela é como uma cidade que tem diversas repartições públicas responsáveis por determinadas responsabilidades, né? Tem a delegacia, vai ficar preso lá quem está infringindo as normas da legislação, vai ter a prefeitura, vai ter a escola, vai ter o hospital, né? Como tem uma cidade normal. Da mesma forma vai ter o supermercado, vai ter a farmácia. Uma placa-mãe de notebook, ela tem os componentes eletrônicos, são componentes que necessitam ter na placa para que ela funcione corretamente, né? Os componentes principais que nós encontramos na placa-mãe de um notebook são, vamos lá, resistores, capacitores, diodos, transistores, indutores. Aí vai ter fusíveis, cristais e por aí vai. Mas esses são os principais. Seguinte, pessoal, como esses componentes eles atuam? Você sabe que é a eletricidade, né? Uma corrente de elétrons. Esses elétrons passam e interagem com os componentes eletrônicos e essa interação resulta em diversas funções, como por exemplo, um ferro de gomar. Você liga um ferro de gomar. Melhor, um ferro de solda, isso daqui. Por que o ferro de solda ele esquenta, pessoal? Me diga. Você sabe por que é? Tenho certeza que você deve saber, né? Você tem a corrente elétrica, que são vários elétrons. E você coloca uma resistência elétrica, é o princípio do resistor. Uma resistência, imagina só que você está no trânsito. Tá aqui o trânsito tem 3 vias. E uma dessas vias, o carro acaba o combustível, morreu o carro. E aí o motorista fica ali tentando ligar o carro. O que acontece com o trânsito que está atrás? O cara que está atrás dele vai querer sair de trás dele, então ele vai puxar para o lado. Quando ele puxar para o lado, o cara que está na via certa, ele vai dar uma freada para dar preferência para o cara. E aí ele segue. O outro aqui da outra via está seguindo normal. Mas aí toda hora, o que chega aqui vai querer fazer isso. Esse aqui vai ter que parar. Esse aqui está em normal. Você acaba que tem uma resistência no trânsito. Esse trânsito estava fluindo na velocidade X, agora ele vai fluir na velocidade Y, mais lento. Por quê? Porque tem um carro quebrado, tem uma resistência no meio do trânsito. E essa resistência, pessoal, puxando para a questão elétrica, ela gera calor, né? Imagina só, tá no trânsito, o pessoal fica revoltado da vida. Caramba, eu tô atrasado, né? Eu tenho que ir rápido. Você esquenta a cabeça do povo, né? Da mesma forma é com uma resistência elétrica. Aqueles elétrons, eles ficam congestionados, tentando passar por um lugar mais fino. E o que acontece? O elétron ele está em vibração, E o calor é justamente isso, é os elétrons ali vibrando bastante, os átomos ali em vibração. E quanto maior a vibração, mais quente fica. Por isso que um ferro de solda desse, ele esquenta bastante, porque ele tem uma alta resistência elétrica. Então muitos elétrons ficam tentando passar e eles vão se empurrando. E essa ação de empurrar gera o calor. E aí é o princípio da resistência elétrica, é o princípio do resistor. Então o resistor, que é um componentezinho que você vai ver agora, este componentezinho aí, é um componente que atua dessa forma. O calor, a tensão, a corrente, melhor dizendo, vai querer passar por um local onde tem uma resistência e essa resistência vai transformar essa energia elétrica em calor, em energia térmica. E aí nós temos diversos princípios, o da lâmpada elétrica, do ferro de solda, do ferro de gomar, do aquecedor e assim por diante. Beleza, pessoal? Esse é um princípio de um dos componentes, é o resistor, que você viu aí.
como essa aula não pode ficar longa, então eu vou tentar ser sucinto em cada um, até porque ao longo do curso a gente vai abordar e vai voltar em cima desses componentes diversas vezes. Próximo componente é o capacitor. O que é um capacitor, Geleison? Um capacitor, pessoal, é como se fosse uma bateria pequenininha, mas tem capacitores grandões. Mas estamos falando de notebook. Então, na maioria das vezes, na placa do notebook, nós vamos ter dois tipos de capacitores, os capacitores cerâmicos e os capacitores de tântalo, que isso se refere aos materiais dos quais eles são compostos ou revertidos. Mas o capacitor, ele tem, como eu já disse, uma função como se fosse de uma bateria, de carregar e descarregar. Isso é importante para ser feita uma filtragem. Ele é colocado nos circuitos de filtragem na maioria das vezes. E outras vezes, por exemplo, pode ser colocado no circuito de ressonância, que é um circuito de frequência, mas isso daí é outra história. Vamos focar aqui no princípio, na utilização padrão dele, que é de retificação. Por quê? Porque o que acontece? Imagina só que você tem um tambor. Imagina só, um tambor, aqueles tambores que vem com petróleo, né? Um barril. E lá embaixo desse barril você coloca uma torneira. E aí o que acontece? Imagina só que você deixa essa torneira aberta. E aí você começa a jogar água dentro desse barril. Essa água vai descer e vai direto para a torneira, né? Mas imagina só que essa água que está descendo para o barril, ela não está descendo com frequência. O que é que acontece? Você está com a torneira aberta, vem um pouquinho de água, aí cortam a água e a torneira está aberta. Aí vem mais um pouquinho de água e cortam a água e a torneira ainda está aberta. O que é que vai acontecer com essa água que está aqui na torneira? Como estão cortando lá em cima, aqui embaixo também vai ficar cortando, né? Mas agora imagina só esse tambor cheio, esse tambor está cheio, e você está tendo esse princípio de corta, continua, corta, continua, corta, continua. O que é que vai acontecer lá embaixo? Você vai conseguir perceber que está tendo essa descontinuidade, né, no fluxo de água? Não, porque o tambor está cheio e você está tendo a pressão da água do tambor, está fazendo com que a pressão, a água lá embaixo caia com frequência, né, constantemente. Então, de certa forma, de forma simples, a gente está dando um dos princípios da retificação, né? A gente vê como é feita a retificação na corrente, você utiliza um componente que a gente vai já chegar nele, mas mesmo fazendo a retificação, que a gente vai ter ondas, né? É a corrente alternada ou tensão alternada, você consegue retificar e deixar ela contínua. Mas para você fazer isso, você utiliza uns componentes que a gente vai já ver, mas quando sai, ainda sai assim com algumas alterações. E aí você utiliza capacitores para fazer essa correção, beleza? E aí, os capacitores, eles são extremamente importantes em notebooks. Você vai ver eles em todos os circuitos. E a forma da gente testar eles é uma forma bem simples. E outra coisa, eles dão muito defeito, né? Então, os capacitores que você está vendo neste momento aqui são um dos carinhas que mais estão presentes nas placas-mães dos notebooks. E aqui a gente vai ver como fazer os testes, como fazer a identificação, a diferenciação dos tipos deles, para que você consiga saber quem é quem na fila do pão, beleza? Agora vamos dar continuidade. Além dos capacitores, temos outros carinhas que também trabalham nessa linha da retificação e também de ressonância na questão de frequências, que são os indutores das bobinas, que você vai ver neste momento. Os indutores, pessoal, das bobinas, eles recebem uma carga elétrica e acumulam isso num campo que eles criam ao seu redor, um campo eletromagnético. Isso tem diversas funcionalidades, viu, pessoal? Inclusive, principalmente a retificação junto com os capacitores. Então, sempre que você vê um circuito de retificação de corrente elétrica, você vai ter, no mínimo, capacitor, bobina e diodos, né? Isso é essencial. Então, os indutores, ou as bobinas, eles vão estar muito presentes nas placas de notebooks, porque você precisa de filtragem da corrente elétrica, beleza, pessoal? Eu estou de olho aqui na câmera para não acabar aqui o tempo. E
a gente vai ver muito comumente nos circuitos PWM, nós vemos esses componentes, os indutores, bobinas, no circuito de entrada logo após o DC Jack. Costumamos ver também os indutores, as bobinas. Mas passando adiante, para o vídeo não ficar longo, até porque ainda vai mastigar bastante esses assuntos de componentes eletrônicos, daqui é só um primeiro contato mesmo. Temos os diodos. O que são os diodos? Os diodos são um componente chamado semicondutores. São componentes que, dependendo da interação que eles têm com a eletricidade, com a corrente elétrica, eles fazem determinado comportamento. Por exemplo, um diodo ele vai conduzir de um lado, e se você inverter, ele não vai conduzir, ele vai ter ali uma resistência. Beleza? Isso tem a utilização de diversas formas, como por exemplo a retificação da corrente. Na sua tomada você tem corrente alternada, essa corrente ela fica oscilando. E aí você tem que fazer uma retificação, porque existe a corrente alternada e a corrente contínua. No notebook utilizamos corrente contínua, tensão contínua. Mas como é que você faz essa retificação? Por meio do diodo. Então você tem aqui uma onda. Você sabe que o diodo ele deixa passar de um lado e do outro não. Então, quando subir, o diodo vai deixar passar, e quando for descer, ele não deixa passar. Então você vai ter subiu, nada, subiu, nada, subiu, nada. Então você vai ter só isso, ó. No lugar de ter as ondas, você vai ter o que vai estar bem nessa imagem que eu vou colocar agora. Tá vendo aí? Então você conseguiu cortar esta oscilação, mas você precisa fazer a correção disso. Essa correção você vai fazer utilizando os capacitores e as bobinas, né? Junto com os diodos. Então o diodo ele faz esse corte para que não fique ali subindo essa oscilação, e você faz a correção com os capacitores e com as bobinas. Beleza, pessoal? Ainda pegando esse princípio do resistor, do diodo, você tem os transistores. Os transistores são componentes bem interessantes, foi o que possibilitou eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês. São componentes extremamente versáteis e utilizados em toda a indústria eletrônica. O transistor, pessoal, é simplesmente um componente que utiliza o mesmo princípio do diodo, mas que tem um pinozinho embaixo chamado gate. Esse pino gate, dependendo do que você coloca de um pulso elétrico nele, ele vai fazer com que o circuito, o transistor, ele chaveie, né? E dependendo do circuito, você vai utilizar de canal P, de canal N, ou então temos também outros tipos que são NPN e PNP. Também vamos conhecer isso ao longo do nosso curso. Então, tendo aqui só um primeiro contato, beleza, pessoal? Você está vendo aí o transistor. Tem diversas formas de construção desses componentes. Tem os transistores maiores, tem os transistores menorzinhos, tem transistor de 8 terminais, tem transistor de 3 terminais. Então isso a gente vai ver ao longo do curso, vamos nos familiarizar direitinho com essas variações de componentes, e você vai entender como testar, como identificar, como saber se está bom, se está ruim. Tudo isso a gente vai ver ao longo dessas aulas, beleza, pessoal? Então, resumidamente aqui eu queria falar sobre estes componentes. Os demais componentes nós vamos vendo ao longo do curso, quando eu for ali com a placa na bancada, a gente vai pegar ali o componente, ó, esse componente aqui que você está vendo, ele vai agir dessa forma, eu vou explicar detalhadamente. Este vídeo aqui é para que você tenha esse primeiro contato com esses principais componentes eletrônicos que tem na placa-mãe do notebook. Na próxima aula, nós já vamos ver como fazer testes e como identificar esses componentes na placa-mãe do notebook. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, se você ainda não tinha um contato com essa parte da eletrônica. Mas se você já tinha, paciência que a gente está chegando lá já num conteúdo mais prático que você vai gostar também. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado esta aula e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!